Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a esse trabalho de atendimento espiritual aos encarnados que ocorre todas as segundas-feiras aqui na Associação Espírita Caridade. Por enquanto está sendo online, mas esperamos que em breve sejamos todos aqui reunidos no nosso salão. Estamos aqui tratando agora do segundo módulo, que é Vida em Família. São 6 módulos sequenciais e hoje nós vamos comentar sobre o roteiro 4, que é Relacionamento entre Pais e Filhos. Iniciamos aqui trazendo um pensamento do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que fala sobre a nossa família terrena, para nós termos essa compreensão que toda a doutrina espírita ela se baseia em nos fazer entender, compreender quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui, para onde vamos. Então, a família terrena é o centro essencial de nossos reflexos. É lá que nós vamos ter toda essa percepção de quem nós somos e vamos poder enxergar a nossa forma de interagir com o próximo. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então, nós vamos, ao longo dessa nossa conversa, nós vamos compreender o que quer dizer isso. Esses reflexos que podem ser bons ou maus, agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve, que são reflexos que vêm já de outras ocasiões, de outras existências. Os companheiros que formam a nossa família nos retomam ao convívio quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina. Ou seja, não quer dizer que todos os membros da nossa família estão para um reajuste. Nós sabemos que temos muitos desafios na vida familiar, são muitos comportamentos que se conflitam, mas sabemos também que ali muitos são amigos, muitos são da nossa família espiritual, porque nós temos a família consanguínea, que são os nossos parentes consanguíneos da nossa família material, e temos a nossa família espiritual. Aqueles que nós procuramos quando estamos no plano espiritual, na erraticidade, aqueles que nós procuramos porque são os nossos parentes afins, aqueles que nós nos afinizamos, aqueles que nós amamos. Por isso que quando nós passamos a amar uma pessoa, ela passa a fazer parte da nossa família espiritual. E esses familiares, eles costumam reencarnar em grupos para se auxiliarem, para se ajudarem. E juntamente com esses estão aqueles que podem ser inimigos de passado, que vêm para um reajuste, uma reconciliação, para nós reconstruirmos algum aspecto que nós desconstruímos ou destruímos lá atrás. E sempre precisamos de muito auxílio e amparo. E por vezes, nem é dessa forma, por vezes são apenas espíritos que estão ali para trocar uma experiência que é necessária para a sua evolução. Então, que nós estamos tirando lá do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele também nos traz necessitados, tanto quanto nós, de provas e ensinamentos para o trabalho da regeneração desejada. Então, tanto nós como todos os nossos familiares, estamos aqui para aprendermos, para nos regenerarmos, para nos melhorarmos. Muitos pais são infelizes com seus filhos, que nós vamos comentar um pouquinho sobre essa relação dos pais em relação aos filhos, que muitas vezes achamos que não sabemos onde está o erro, acabamos culpando vários outros fatores. E, na verdade, veja o que diga o Evangelho segundo o Espiritismo, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Então, quando nós somos infelizes com os nossos filhos, por vezes nós negligenciamos esses pequenos sinais que eles demonstraram lá na tenra idade. Que às vezes a gente observa, isso é coisa de criança, isso é normal da criança. Sim, realmente, a criança tem aquela fase que ela é o centro do universo, ela tem aquela fase egoísta, mas algumas tendências nós temos que observar
porque é equivocado esse pensamento de que a criancinha é uma folha em branco. Porque a criancinha, ela realmente não tem ali toda a sua personalidade já definida, mas ela já traz vivências, experiências de outras existências que ali estão anestesiadas, mas que existem. E esse é o momento onde nós vamos trabalhar isso aí e vamos melhor poder ajudá-los. Então, seguindo, porque deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Então, desde o início da encarnação, nós temos que trabalhar essas questões. Por vezes, nós queremos que os nossos filhos se sobressaiam, sejam os mais bonitos, os mais admirados, os mais habilidosos, os mais inteligentes. Mas o importante é que nós consigamos evitar que eles se tornem pessoas com o orgulho, o egoísmo e a vaidade exacerbados. O que produz a secura do coração. Então, esses pais colhem o que semearam. As consequências de quem não observa isso é quando são adultos, nós vamos admirar, ficarmos ali espantados e aflitos com o comportamento e a ingratidão. Então, por vezes, nós estamos aqui enfrentando consequências de coisas que nós fizemos nessa vida. Nem tudo que nós passamos é reflexo de vidas passadas, de existências anteriores. Por vezes, nós estamos aqui enfrentando a ingratidão de um filho, o qual nós não soubemos dar o caminho correto. Né? Quando nós, por exemplo, estamos cuidando dos nossos idosos, como é que nós cuidamos dos nossos idosos? Nós estamos trazendo eles para o convívio do nosso lar, estamos nos dedicando com o amor, com a paciência que eles exigem? Ou será que nós estamos relegando eles ao cuidado de terceiros, mediante ali alguma paga, para que não nos perturbem, não nos incomodem, não sejam um estorvo? A maneira que nós cuidamos dos nossos idosos é isso que nós estamos ensinando às nossas crianças, como que eles devem fazer quando chegar a nossa vez de sermos cuidados. Então, temos que cuidar muito a questão do exemplo que nós oferecemos aos nossos filhos, porque mais tarde nós vamos ter que lidar com o que nós deixamos ou não de auxiliarmos. A quem nós responsabilizamos pelas nossas aflições? Então, aqui está a resposta que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Os responsáveis somos nós mesmos. E, por vezes, ao invés de reconhecermos o nosso erro, acusamos a sorte, a Deus, a existência passada. Então, como já comentamos, o nosso mau passo, por vezes, está aqui atrás, nessa existência ainda, e não numa existência passada. E quando nós nos damos conta disso, que olhamos para trás e vemos que erramos, que deixamos de fazer, por vezes tivemos oportunidade de trazer os nossos filhos à casa espírita, a uma evangelização para que tivessem uma educação moral cristã. Ou, por vezes, nós não quisemos impor a nossa crença. Essa é uma dificuldade que algumas famílias, que não são todos espíritas dentro da família, podem enfrentar. Eu quero trazer a minha criança, o meu filho na evangelização, eu quero ensinar a doutrina espírita, mas o meu esposo não aceita, porque ele não tem essa crença, ou os demais familiares. Podem ocorrer esses conflitos, ou por vezes somos apenas cobrados assim, sobre não impor uma crença religiosa a uma criança, porque devemos deixar que quando crescerem, eles vão escolher o caminho que querem tomar. Pois bem, vamos refletir um pouco sobre isso. Ninguém deixa de vacinar um filho pensando que quando ele crescer, talvez ele queira ser adepto da homeopatia, por exemplo.
Nós vamos lá, vacinamos e pronto, porque temos a convicção de que é para o bem dele, de que é necessário e de que é bom. Quando nós temos a convicção de que o conhecimento da verdade sobre a vida futura, do Espiritismo, de Jesus, dessa doutrina, ou mesmo que não seja a doutrina espírita, mas uma moral cristã, quando nós temos essa convicção de que é bom e é benéfico e é necessário, nós vamos fazer, nós vamos impor isso à nossa criança. Mesmo que ele tenha preguiça de sair num domingo de manhã, num sábado de tarde, nós vamos fazer o evangelho no lar, nós vamos ensinar os nossos filhos, porque esse aprendizado vai ficar ali semeando uma base que vai ser necessária na vida adulta. Essa base, desde a infância, vai fortalecer esse indivíduo para que ele possa tomar boas decisões na adolescência, na juventude ou na vida adulta. Quando vierem os problemas, as situações de dor, as situações mais difíceis, essa base vai fazer toda a diferença. E quando que nós começamos a evangelizar os nossos filhos? Quando que começa o aprendizado deles? A resposta é desde a concepção. A partir do momento que a mulher fica grávida, se ela tem essa condição de saber que já está grávida, ali ela já pode começar a emitir, já vão começar a haver trocas fluídicas entre a mãe e o feto. E essas trocas fluídicas já vão começar a criar essa atmosfera de amor, de reconciliação e criar essa união entre mãe e filho, essa harmonia. E ali já começa o benefício de uma pessoa que conhece o mecanismo da vida e que já pode beneficiar esse filho desde o início. Mas e nós, que não sabíamos disso? Que só fomos descobrir essas coisas agora, só fomos ter contato com a doutrina agora, que nossos filhos já estão criados, que nossos filhos já estão no mundo, ou que nossos filhos já estão adolescentes, e nós não tínhamos esse conhecimento antes. Não tem problema, nós temos que pensar sempre no agora e no a partir de agora, e não no passado. Porque por vezes nós até tínhamos conhecimento da doutrina, mas ainda não estávamos tão receptivos ou tão firmes na doutrina para tomar as atitudes corretas. Cada um tem o seu momento. Seguindo adiante, ainda sobre as causas das nossas frustrações no que se refere à criação de filhos, né? A causa está em nós mesmos, na nossa invigilância. Então, por vezes lá, quando a criança está dando aquela demonstração de que tem uma tendência, de que tem um comportamento que não é o ideal, nós, por vezes, não percebemos, não estamos prestando atenção, ou deixamos de dar aquele bom exemplo, aquela boa orientação. Então, é importante que nós tenhamos sempre os olhos bem abertos e atenção em todos os fatores da vida. E quando os filhos são rebeldes? No livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele vai nos trazer que continuemos movimentando todos os processos de amor, energia e orientação. Ou seja, nós sabemos que podemos dar a mesma criação para filhos diferentes e por vezes um vai ser mais rebelde que o outro, um vai ser um pouco mais difícil de doutrinar, de ensinar, de ajudar. E em qualquer momento nós temos que continuar com esse processo enérgico de orientação, sempre baseada no amor, sempre com muito amor e paciência, e sempre acreditando que aquele espírito vai melhorar, porque jamais podemos dizer, eu já desisti do fulano, o fulano não tem jeito, isso não existe.
Nós temos que confiar em Deus, no Mestre Jesus, nos benfeitores amigos e numa lei que é a lei de evolução. Todos nós estamos destinados a sermos relativamente perfeitos. Relativamente, porque perfeição absoluta é somente Deus. Mas todos nós estamos destinados a essa perfeição relativa. Então, não há nenhum indivíduo que não possa se melhorar. Por vezes, o aluno mais teimoso demora um pouquinho mais. E nós podemos melhorar muito pouco em cada encarnação, mas sempre haverá uma melhora. Por vezes ele repete o erro, nós orientamos, ele repete o erro, nós orientamos, e parece que está sempre um ciclo vicioso, mas não. Vai chegar um momento que ele vai estar cometendo erro, mas lá na consciência dele ele vai estar se recriminando. Ele já tem a consciência de que não deveria estar cometendo aquele erro. E isso já é uma evolução silenciosa que nós podemos não enxergar. Mas é por isso que Emmanuel nos diz: continuemos. Continuemos com amor, energia e orientação, sem nunca desistir. Confiemos na manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, que deverá chegar através de dores e provas, de modo a semear-lhe o campo da compreensão e do sentimento. Nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém que ame, gostaria de ver o seu filho sofrer. Por vezes nós estamos prevendo um acontecimento muito terrível ali na frente, e estamos ali falando como papagaios, e o jovem, o filho, não quer entender, não adianta falar, e ele vai ter que passar pela dor, para que consiga daí quebrar um pouco desse orgulho, dessa arrogância, ter a experiência por si próprio, para conseguir então ter a compreensão. E nós não devemos nos desesperar, porque às vezes nossos filhos parecem ingratos, parecem que não nos valorizam, mas em algum momento eles vão amadurecer e vão querer voltar atrás, vão querer demonstrar sua gratidão, seu amor, mesmo que num plano que não seja mais esse. Não tem problema, nós somos espíritos imortais. Deus não deixa ao abandono seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, e a nossa gravura, nosso desenho, faz menção à parábola do filho pródigo, que vem de encontro ao que estamos comentando, que é uma parábola onde Jesus conta que havia um senhor que tinha 2 filhos e muitos bens. E um dos filhos, muito rebelde, pediu que fosse lhe dada o que lhe cabia na herança, e o pai aceitou. Foi lá, repartiu a parte que lhe cabia dos seus bens e entregou a esse filho, que foi embora. Foi embora, e o outro ficou lá, ajudando seu pai, sempre fazendo tudo certinho, trabalhando lado a lado, enquanto que aquele filho pródigo saiu pelo mundo, desperdiçando aquela fortuna, frequentando todos os lugares de baixa vibração, desperdiçou a fortuna e se viu na miséria. Se viu na miséria, e quando não tinha mais nem como se alimentar, ele pensou: vou pedir para o meu pai que ele me aceite como servo, como trabalhador, pelo menos um prato de comida eu vou ganhar. E ele veio todo humilde achando que seria escorraçado, porque não são os juízes externos que nos julgam, mas a nossa consciência que nos julga. Então ele estava se sentindo já condenado. E quando ele vem chegando, seu pai o vê lá de longe e se toma de íntima compaixão. Quando ele vê aquele filho, Jesus usa essas palavras, que ele é tomado de íntima compaixão,
Então, compaixão é um sentimento diferente de piedade, diferente de... É compaixão, é um sentimento amoroso. E ele correu e abraçou aquele filho. Então, aquele filho até se assustou quando viu o pai estava lá lhe abraçando. E ele não esperava por aquilo. E o pai foi lá, pegou o bezerro mais gordo, mandou fazer uma festa para comemorar que aquele filho tinha chegado. E nisso, o outro irmão veio, não gostou de nada daquilo, se sentiu mal, que é bem compreensível, porque por vezes nós estamos numa situação em que nós fizemos tudo certinho e aí daqui a pouco estamos olhando alguém ali que nunca fez as coisas como nós, nos esforçamos, nunca se esforçou como nós, e está sendo elogiado, e nós ficamos com aquele sentimento ali, né, de frustração misturada com uma raivinha lá no fundo. E esse irmão não gostou e foi enfrentar o pai e disse: olha, eu tô aqui o tempo todo trabalhando contigo, e aí o outro lá que desperdiçou tudo, para mim tu nunca me deu nem um cabrito, e para o outro você mandou matar um boi. E ele foi sincero em expor seus sentimentos. E o pai disse: filho, tudo que é meu é teu também. Tu está do meu lado. Mas ali nós estamos felizes porque ele estava morto e reviveu. Então aquele filho, que não tinha tanta esperança, ele estava muito feliz porque aquele filho voltou. E esse é o sentimento que nós temos que saber que teremos. Que os nossos filhos pródigos vão voltar, mesmo que tenham que passar por essa dor, que vai doer em nós também, mas eles acabam voltando. E quando eles voltam, é assim que nós temos que recebê-lo, temos que acolhê-los com compaixão e não jogar na cara: te avisei. Não, nós temos que acolhê-los com compaixão e fazer o papel desse pai, porque esse pai, na parábola, ele representa o nosso pai maior. Continuando ali, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles virão lançar-se nos braços do pai e pedir-lhes perdão. Quais filhos pródigos? Então, quando os nossos filhos escolhem esse caminho mais pedregoso, eles impreterivelmente vão acabar voltando, pedindo perdão, como o da parábola. Do livro Entender Conversando, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, foi feita uma pergunta: o que o senhor ensinaria a um filho para que ele pudesse vencer espiritualmente na vida? E a resposta de Chico foi: respeito pela existência de Deus, o respeito à justiça e o amor ao trabalho. E que ele não foi, não é e nunca será melhor do que os filhos dos outros. Então, essa resposta nós podemos imprimir ou escrever e colar na nossa geladeira, na porta da casa, para nós termos como regra que o que nós temos que ensinar aos nossos filhos, e que se fizermos isso, podemos ficar tranquilos de ter feito pelo menos uma boa parte do trabalho. Respeitar a Deus, respeitar a justiça e respeitar, ter amor ao trabalho. E que não é melhor do que ninguém. E também que não é pior do que ninguém. Então, aqui também podemos traduzir como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é a lei maior de Jesus. Então, que os nossos filhos terem isso em mente, como uma guia na sua vida, já estamos com metade do trabalho pronto. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já está muito bem. E não é uma coisa fácil. Estamos estudando muito nessa encarnação para conseguirmos dar um passinho na direção disso aí. Os pontos perigosos para os pais, do livro Estude e Viva, de Emmanuel e André Luiz.
Algumas coisas que os pais não podem negligenciar. Desconsiderar a importância do exemplo. Nós, às vezes, estamos falando para o filho fazer uma coisa e nós estamos agindo de maneira diferente do que falamos. Então, vai criar um conflito na cabeça do filho, porque ele está entendendo que nós somos hipócritas ou mentirosos. Porque se nós falamos que a criança não pode querer fumar e estamos fumando, nós estamos já demonstrando que nós não acreditamos tanto no que estamos dizendo. Porque se nós acreditássemos, nós conseguiríamos nos livrar um pouco mais fácil desses maus hábitos. Então, o exemplo é mais importante do que o que nós falamos. E em algumas ocasiões, nós estamos dando um exemplo e a criança não está seguindo o exemplo, mas ela está memorizando aquilo ali. Porque décadas depois, lá na vida adulta, aquilo vai surgir na memória. Ah, mas meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo. Vai ter alguma situação em que ele vai se colocar em um momento e que vai precisar saber qual decisão tomar. E ele vai lembrar, meu pai fazia assim. Então, o nosso exemplo, ele fixa na memória muito mais do que as nossas palavras. E as nossas palavras perdem muita força quando nós não seguimos o que falamos. Não respeitar a individualidade. Essa é uma questão bastante complexa, porque a cada geração nós estamos ficando um pouco mais flexíveis com a questão de educação das crianças, dos filhos, sejam crianças, sejam jovens. Estamos cada vez mais abrindo a nossa mente, aprendendo mais a respeitá-los, né? Quando eu era criança, era tudo muito limitado. Tinha que obedecer, ninguém argumentava. E hoje as crianças já argumentam, já falam, já exprimem suas vontades, seus pensamentos. E cada um tem uma vivência diferente, uma experiência diferente e uma forma diferente de ouvir. Alguns você tem que falar mais grosso, outros você tem que falar mais suave, outro tem que ser mais firme. E nós temos que aprender a respeitar o jeito de cada um, para conseguirmos tocar a cada um da melhor maneira, de uma forma eficiente. Fugir de ajudá-los na formação do caráter. Então, hoje todos estamos em casa, a maioria de nós, pelo menos, estão em casa por mais tempo, estamos vivendo uma situação inédita, né, para nós, de isolamento social. Queremos acreditar que todos estamos conseguindo, mas antes, até 6 meses atrás, todos vivíamos uma rotina de muita atividade, e essa questão da formação do caráter dos filhos, por vezes, estava passando meio batida. Então, é uma questão que, por vezes, um pai deixa na mão do outro, por vezes os pais deixam na mão de uma cuidadora, uma escola, mas é nossa responsabilidade como pais ajudar a formar esse caráter. E é muito importante que nós estudemos. Nas obras básicas tem a moral cristã, a moral espírita, para que nós saibamos como ajudar nessa formação. Porque nós temos que nos instruir para poder ensinar. Nós temos que ensinar de forma correta. E é muito importante que isso seja feito já desde o início da encarnação. Porque, por vezes, são espíritos muito endurecidos, nós não sabemos como é o caráter desses espíritos que reencarnam no seio da nossa família. E lá na tenra infância, ou na infância, antes de aflorar a personalidade com todo o seu vigor,
é quando nós conseguimos moldar melhor esse caráter. Então, é por isso que é tão importante nós começarmos desde cedo a ensinarmos valores, a ensinarmos a moral do Cristo, porque é mais fácil, eles ainda estão se formando. Então, algum traço de uma personalidade muito forte, muito endurecida, ali já está fácil de tu conseguir suavizar, melhorar isso aí. Então, esse é um trabalho dos pais. Deixar de orientá-los em torno do mundo e da vida. Então, às vezes, queremos proteger nossos filhos de coisas que acontecem e não vamos conseguir. Então, o ideal é que nós orientemos. Não que nós vamos ficar deprimindo nossos filhos com notícias terríveis de coisas horrorosas que acontecem, não. Ou assustando nossos filhos, tornando eles apavorados, paranoicos com os perigos que tem no mundo, não. Mas orientá-los de uma forma sensata, para que não se tornem pessoas inseguras, pessoas que não saberiam seguir sozinhos por falta de conhecimento. Não lhes pedir trabalho e cooperação. Sabemos que, por vezes, os jovens têm, as crianças e os adolescentes têm aquela preguiça que é natural da idade. E é tão difícil para eles, por vezes, ajudar num trabalho doméstico ou cuidarem até mesmo das suas próprias coisas, mas desde pequenininhos nós temos que ensinar a guardar os seus brinquedos, a ajudar em alguma coisinha, porque às vezes a gente acha, não, ele não consegue, ele é muito pequeno. Não, se nós pegarmos uma criança que sabe manusear os videogames mais sofisticados, é claro que ele consegue fazer uma tarefinha doméstica. Sim, alguma coisa muito leve, que seja coerente com a idade, com o tamanho, apenas para trabalharmos essa questão da cooperação. Até para que a criança se sinta útil e pertencente. Então, é importante que nós possamos incluir nessa rotina da casa, de trabalho, alguma tarefinha, isso é importante para eles. Repreender por capricho ou deixar de corrigir. Aqui são dois extremos. Eu repreender a criança ou o jovem sem necessidade, apenas para mostrar que eu tenho autoridade, ou deixar de repreender quando necessário. Às vezes é cansativo ficar corrigindo o tempo todo. Mas pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, diz o ditado. Então não podemos cansar. Temos que corrigir até que esteja a atitude correta. Conceder-lhes facilidades sem critério. Esse é um outro erro que nós cometemos, achando que estamos fazendo um bem para nossos filhos, facilitar a vida deles a todo momento. Então, em alguma oportunidade, nós temos que deixar que eles consigam fazer pelos seus próprios méritos, mesmo que nós poderíamos ter facilitado a situação, nós temos que deixar que eles tenham alguma dificuldade para prepará-los para a vida, porque nem sempre estaremos ali. Em algum dia eles estarão trabalhando por conta própria, em alguma empresa, e as pessoas não vão fazer essas facilidades que nós gostamos de fazer para os nossos. Desinteressar-se dos seus estudos. Esse também é um erro que nós, por vezes, cometemos e que não devemos estar sempre interessados nos estudos dos nossos filhos, que é uma forma de demonstrar amor. Não auxiliá-los na independência, que é também um complemento daquela concessão de facilidades que falamos há pouco. Então, nós temos que auxiliá-los para que eles consigam ser independentes. Não que nós vamos abandoná-los, mas para que eles tenham capacidade. Cultivar preferências. Então, essas preferências
entre um e outro, nós temos que sempre estar atentos. E não é só os pais que têm que se preocupar com essa relação. Os filhos também têm suas obrigações. E lá no livro Esclarecendo os Jovens, do Humberto Ferreira, que é um livro bastante antigo, mas que podemos tirar muitas lições, nós vamos ver que os jovens, eles também têm o seu papel. Por mais que os pais não sejam perfeitos, exemplares, tenham cometido erros, como é que o jovem vai olhar para um pai que teve seus erros, que teve seus deslizes? Como é que ele deve se sentir? Aí nós vamos nos socorrer do Espírito Camilo, que lá no livro Desafios da Educação, através da psicografia do Raul Teixeira, ele nos responde que o jovem tem que ter a consciência de que os pais também são espíritos imperfeitos em busca de sua melhoria e que cometeram erros morais, mas que o importante é estarmos sempre tentando fazer a cada dia um pouquinho melhor que o outro. Então vamos ver o que diz Humberto Ferreira sobre o comportamento do jovem. Então ele diz que não são apenas os pais que precisam agir com compreensão com os filhos. Os jovens devem procurar compreender os seus pais, esforçando-se por manter relacionamento fraterno. É necessário respeitar os gostos, os pontos de vista, os direitos uns dos outros. Para que se tenha um bom entendimento, é necessário o diálogo, a tolerância e a compreensão. Entendemos nós que esse choque de gerações que se fala não precisa ser exatamente um choque. A partir do momento que conseguem um olhar para o outro e ter um sentimento fraterno, de paciência, de tolerância, de compreensão, essa conversa que deve existir, que nós devemos procurar ter esse diálogo. Algumas famílias, pela agitação da vida moderna, não estão tendo muito a conversa, o diálogo. Então, isso vai denegrir um pouco esse entendimento. Por vezes, quando espíritos que não têm uma personalidade assim muito afim, acabam se evitando. Dentro de um mesmo lar, nós podemos encontrar espíritos familiares que se evitam, que não se conversam, que não querem fazer programas juntos, que querem fazer programas separados, que evitam ficar muito tempo convivendo. E aí nós estamos desperdiçando um tempo valioso para essa reconciliação. Porque se nós temos ali alguma pessoa com uma personalidade que nos desafia, que nos provoca, que nos perturba, por mais que seja o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, a nossa tia, o nosso qualquer coisa que nós amemos muito, mas que quando começa a conversar, começa a me provocar, começa a me irritar. Nós temos que ressignificar essa relação, temos que ter essa compreensão, essa paciência, porque não é evitando de passar tempo junto, não é se trancando cada um num quarto, que nós vamos conseguir esse reajuste que falamos lá no início do nosso trabalho. Essa reconciliação, nós temos que conseguir desenvolver essa virtude que nos está faltando, seja ela a paciência, seja ela a tolerância, seja ela a generosidade. Então, vai haver um momento que nós vamos conseguir essa convivência agradavelmente, desde que nós nos dediquemos a isso. Para tanto, segundo Emmanuel e André Luiz no livro Leis de Amor, é de grande ajuda o Evangelho no lar. Se alguém
que está aqui conosco, nos ouvindo, ainda não pratica o Evangelho no lar, é importante que marque um horário onde não vá ter interrupção, onde consiga ficar recolhido ali por alguns minutos e comece a praticar, porque o Evangelho no lar, num horário marcado, todas as semanas, no mesmo dia, no mesmo horário, é de grande ajuda. É um momento em que, a partir do momento que nós temos esse horário marcado, uma equipe de benfeitores amigos vai se comprometer a nos visitar o nosso lar e fazer uma higienização no nosso lar, nos acompanhar nesse evangelho, e isso nos traz uma proteção no lar por toda a semana. Essa proteção nós conseguimos notar na prática que não vão mais haver tantas brigas, discussões, que as coisas vão ficar mais suaves, mais agradáveis. Então, é importante, por mais que nós façamos as nossas preces diárias, mas o Evangelho no lar, com horário, na semana, é de grande valia. O lar é a nossa primeira escola. Ao menos uma vez por semana, realizar o estudo do Evangelho do Lar. Quando Emmanuel fala ao menos uma vez por semana, é porque nós podemos fazer mais de uma vez por semana. Se estamos passando por uma situação mais difícil, de algum desafio, nós podemos fazer até mesmo diariamente. A infância e a adolescência são as melhores fases para a semeadura evangélica. Isso está lá no Esclarecendo os Jovens, do autor Humberto Ferreira. Já comentamos um pouco sobre isso, mas é bom sublinharmos que a infância e a adolescência são aqueles momentos em que esse espírito que está chegando na Terra ainda não aflorou totalmente a sua personalidade e ele ainda está receptivo aos ensinamentos que nós vamos passar. E nessa fase, tudo que nós ensinamos, eles gravam. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com essa semeadura evangélica, porque eles vão realmente memorizar. Isso é aquela base forte que nós estamos formando, que eles vão levar para toda a vida, e no momento que eles tiverem uma decisão a tomar, eles vão estar bem amparados. O Evangelho em nossa evolução espiritual é semelhante ao sol na sustentação de nossa vida física, de Emmanuel no livro Entender Conversando. Então, aqui nós entendemos que assim como o sol é fundamental para a nossa vida física, se não houver o sol, nós vamos desencarnar, porque não tem como haver vida no nosso planeta sem o sol, sem a energia solar. E assim é o Evangelho na nossa evolução espiritual. Nós não temos como evoluir sem nos apropriarmos do Evangelho de Jesus. E isso é importante, até mesmo nós ensinarmos para os jovens, para as crianças. Claro que nós temos toda uma forma didática para ensinar para os pequenininhos, e eles entendem muito bem e depois eles dão aula para a gente. É lindo de ver o entendimento das crianças que têm uma pureza. Quando nós ensinamos as lições de Jesus para as crianças bem pequenas, as crianças de 3 a 6, a 7, a 10, e quando eles nos dão o feedback, o retorno do que eles entenderam, com aquela visão pura que eles carregam, é lindo, é muito lindo de ver o entendimento das crianças. E quando eles forem mais velhos, que estiverem naquela situação, aonde vão estar com colegas, vão estar com amigos que ofereçam substâncias que não fazem bem, drogas e coisas mais, eles vão estar amparados e seguros para recusar. Eles vão tomar a decisão certa, porque eles têm essa base, esse conhecimento. Do livro Entender Conversando, de Emmanuel, perguntaram a Chico Xavier qual a mensagem que ele deixaria para os jovens
E a resposta dele: sempre acreditei que sem estudo e disciplina, trabalho e responsabilidade, é impossível construir um futuro melhor. Então tá aí a resposta do Chico, nosso amado Chico, sobre a mensagem para os jovens, para construir um futuro melhor. Não há como fugir disso. É estudo, disciplina, trabalho e responsabilidade. E uma reflexão para todos nós, do livro Nosso Lar, de André Luiz, também psicografado por Chico Xavier. É no seio da família que se trava a batalha definitiva da libertação espiritual. Então, é dentro da nossa família que nós vamos trabalhar todas as nossas virtudes, nossos defeitos, vamos nos reconciliar com o nosso próximo. Então é preciso que antes de termos pensamentos grandiosos de mudar o mundo, às vezes nós temos que começar ali, no seio do nosso lar. Porque no seio do nosso lar, aquelas pessoas que tanto nos amam, que tanto nos conhecem, que são os que melhor nos conhecem, aquelas pessoas que são capazes de nos perdoar sempre, é ali no seio daquelas pessoas que vão nos dizer o que realmente enxergam sobre nós, sem precisar maquiar, escolher palavras. É dentro do seio da nossa família que nós temos condições de nos desenvolvermos, e é ali que nós temos, por muitas vezes, oportunidades de fazer o bem. Então, temos todas as ferramentas dentro da nossa família, e que possamos sempre olhar para esses companheiros de jornada, sempre com olhos de amor, sempre vendo o melhor de cada um, tentando não deixar com que as vicissitudes sejam mais fortes e maiores do que o lado bom, sempre tentando trazer o melhor dessa convivência, amparados na prece e no evangelho do lar, porque sabemos que a convivência, não por ser família, mas a convivência muito próxima, ela é difícil, porque nós não temos espaço para fugir. Mas que possamos extrair o melhor de cada experiência, aprender o melhor uns com os outros, e que nos tornemos pessoas muito unidas e muito afáveis, muito respeitosas com os nossos familiares. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Fiquemos com muita paz.